obtenção de polímeros. A gente tem nessa figura uma amostra dos diversos tipos de peças que são fabricadas utilizando polímeros. Os materiais poliméricos são utilizados em uma grande quantidade de indústrias e em conveniências da vida moderna. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem aí uma diversificação de aplicação de polímeros, como embalagem, área têxtil, transporte, construção e muitas outras áreas para polímeros ser aplicado como peça. Vamos dar uma olhadinha no histórico de descobrimento dos materiais para situar o polímero nesse histórico. A gente tem os materiais tradicionais, que são os cerâmicos e os metais. E aqui a gente tem uma linha divisória que é antes de Cristo, depois de Cristo, e com isso a gente tem uma datação de cada material que foi descoberto e utilizado pela humanidade. E ao lado a gente tem os processos de fabricação e as máquinas que eram utilizadas para a fabricação de uma peça ou utensílio, como fundição, forjamento, furação. Mais adiante, em 1700, o início da primeira e segunda revolução industrial, a gente tinha automação nos meios de transporte, máquina a vapor, surgiam os primeiros fornos de indução. E aqui embaixo a gente tem os materiais não tradicionais, surgem os polímeros. Por volta de 1860, celuloide, 1862 o marquesine, 1910 o baquelite e assim por diante, aumentou-se a gama de opções de materiais poliméricos. Com isso, a gente utilizou vários processos de fabricação para a fabricação de peças partindo de materiais poliméricos, como injeção, compactação, compressão, entre outros. Materiais que são utilizados para obter os polímeros. Principalmente a gente tem petróleo e gás natural. Mas também pode ser produzido monômeros, que é a base de polímeros, a partir de madeira, carvão e CO2, pois o componente principal é o carbono. Todavia, a obtenção desses materiais alternativos aqui, como madeira, carvão e CO2, é mais caro que o petróleo. No petróleo, a gente tem aqui um material básico para obter polímero. Então, o petróleo ser trabalhado por meio de temperatura de ebulição e destilação e craqueamento. A gente vai dar uma olhadinha agora nessa figura, aí ela vai mostrar para a gente, à medida que você vai aumentando a temperatura do petróleo, vai obtendo determinados materiais. A 40 graus obtém-se o gás, entre 60 e 100 graus a nafta, que é o material utilizado para a fabricação de polímeros, 40 a 205 obtém-se gasolina, 175 a 325 obtém-se o querosene, utilizado na aviação, por exemplo, 250 a 350 obtém-se o óleo diesel, 300 a 370 óleos lubrificantes, usado, por exemplo, em motor, utilizado para a fabricação de graxas, entre outros lubrificantes, 370 a 600 o óleo combustível, serve como combustível industrial e como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. E acima de 600 graus tem os resíduos. Pode ser utilizado para a fabricação de asfalto, coque na indústria de fundição, alcatrão, entre outros. Vamos dar uma olhadinha no fracionamento do petróleo para a gente obter vários produtos. Então a gente tem aqui os polímeros, podem ser de vários tipos de monômeros. Por exemplo, os polímeros artificiais, que são derivados do petróleo, polímeros naturais, derivados de proteína, celulose. E no caso do petróleo, especificamente, a gente tem aqui fracionamento do petróleo, a gente deles 70% diesel, 20% a nafta e os 10% restantes resíduos, óleo combustível, entre outros. Especificamente da nafta, 13% obtém-se gaseificação, 3% dos produtos e 4% dos 20% tem-se matéria-prima para a fabricação de polímeros. Especificamente os 20% a gente vai tratar 4% desse material e obtém-se o polímero. Então a gente tem. E o termoplástico são fusíveis e solúveis. Podem ser fundidos seguidas vezes e a sua solubilização, por vários solventes. Tornam-se maleáveis, rígidos ou frágeis à temperatura ambiente. Dá uma olhadinha na classificação dos polímeros. Temos os semicristalinos e os amorfos. Semicristalino apresenta a aparência opaca e as lineares, maior força de coesão. E a gente tem aqui a representação macromolécula do semicristalino. E no semicristalino a gente obtém os seguintes
polímeros: polipropileno, polietileno, polioximetileno, poliacetal e poliamida. Com esses produtos podem ser obtidos diferentes peças, por exemplo, pallet, frascos, engrenagens, rodízio, e do amorfo, e a palavra amorfo significa desordenado. Ordenação molecular semelhante ao vidro e são transparentes, cadeias ramificadas e sem formação de redes. Vamos dar uma olhadinha. Comparativamente, a gente não tem uma formação de rede. E como polímeros resultantes do amorfo, a gente tem o policarbonato, PMMA, poliestireno e PVC. Dá uma olhadinha nos produtos que podem ser utilizados por policarbonato, PMMA, poliestireno, PS e o PVC. Com isso, a gente deu uma olhadinha nos termoplásticos, que são os semicristalinos, e os amorfos. Dá uma olhadinha no duroplástico, a gente tem o significado da palavra, forma rígida, né? E essa classificação, esse duroplástico, são rígidos em todas as direções e cadeias com muitos pontos de redes. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado, a gente pode ver bastante rede. E o duroplástico é indeformável, não fusível, e a temperatura ambiente são rígidos e quebradiços. Dá uma olhadinha aqui quais produtos a gente obtém, que é o poliéster, fenol formaldeído, e a melanina formaldeído, e o epóxi. A gente tem esses produtos na poliéster, a gente tem o fenol formaldeído, a gente tem alguns produtos como pastilhas e lonas de freios, revestimentos de embreagem, e da melanina formaldeído a gente tem um tecido doméstico. E a epóxi, a gente tem essa resina epóxi. Como a gente viu os termoplásticos, o duroplástico, vamos dar uma olhadinha agora no elastômero. E significa partes elásticas, né? Então, não são fusíveis, são insolúveis, mas podem ser amolecidos. E tem cadeias espaçadas, essa figura. E a gente tem o poliuretano. E a gente tem dois exemplos de produtos. Tipos de processos para obtenção dos polímeros. A gente pode ter polímeros artificiais, são divididos por dois tipos de processos químicos: polimerização, adição, e polimerização por condensação. Polimerização por adição, as moléculas são menores, são adicionais formando a molécula. Presença de catalisadores, temperatura e pressão. A gente tem os seguintes produtos. Na polimerização por condensação, eliminação de moléculas menores, molécula de água, ácido clorídrico, amônia, entre outros. A gente tem os seguintes produtos. Propriedades físicas dos polímeros. Esses polímeros, as seguintes propriedades. São leves e de fácil processamento, a condutividade térmica e elétrica, resistente a muitos produtos químicos, por exemplo, resistente à corrosão, a ácidos, bases ou soluções de água salgada, entre outros. Porosos, são muitas vezes recicláveis, e algumas propriedades adicionais são em parte flexíveis e polivacidade tem baixa fase e resistência. Esses plásticos, de uma maneira geral, permitem a obtenção de propriedades otimizadas via introdução de diversos tipos de ingredientes, como, por exemplo, corantes, cargas de reforços, aditivos inorgânicos, aditivos orgânicos. E cada um desses ingredientes proporciona uma característica diferente. Uma olhadinha aqui em cargas de reforço. A gente tem alguns exemplos de cargas. Álcool, e esse material pode ser adicionado no polímero e ser utilizado como grades, aros de faróis, cinzeiros de automóveis. E os produtos que são adicionados a essas cargas é o polipropileno e polietileno. A gente tem aqui o carbonato de cálcio, utilizado em chapas laminadas. Por exemplo, polipropileno, polietileno, poliestireno. E a gente tem microesferas, utilizadas em componentes elétricos, chapas laminadas, componentes hidráulicos, e eles são acrescidas, essas cargas são acrescidas nos polipropilenos, poliamida e ABS. Grato pela visualização.